Só o seguinte, hoje nós vamos começar aqui então um vídeo sobre uma parte do planejamento de campo, que é o planejamento do voo que o drone deve fazer, ou planejamentos dos voos que o drone deve fazer dentro de um serviço, tá? Como um serviço de mapeamento. Para quem não acompanhou, nós fizemos aí algumas aulas que a gente tem ali na nossa playlist de vídeos, que fala sobre cada um dos passos para o mapeamento, mas não fala ainda sobre a parte de planejamento do voo. E esse vídeo é exatamente para tirar essa dúvida e dar alguns macetes também que você pode realizar, que você pode utilizar de forma diferentes. A gente vai fazer esse planejamento de voo começando aqui a buscar aqui no nosso navegador, tá? O Drone Deploy, que é um dos apps mais utilizados para planejar o voo por drone. Então, eu vou clicar aqui, ó, Drone Deploy. Beleza? A gente vai ter que se conectar aqui, tá? Se você não tem uma conta aqui, você vai ter que fazer a sua conta, tá? Para poder acessar essa plataforma. Eu vou conectar, ele já deve ir automático, tá? E aí aqui a primeira apresentação são os planos de voo mais recentes que você fez. Então, esse Drone Deploy, quando você utiliza, estou utilizando no desktop, tá? Mas ele vai ser utilizado também, ou vai ser sincronizado com o teu app que é instalado no teu celular. Então, tudo que você faz aqui de plano de voo, quando você abrir o seu celular lá e clicar no app da Drone Deploy, ele vai estar automaticamente sincronizado, então tudo que tiver aqui vai aparecer lá também. Todos os planos de voos vão estar iguais. E você vai poder utilizar lá junto ao drone. Então a gente tem aqui meus projetos também e tem a organização dos projetos. Tá? A gente geralmente tenta organizar aqui, né, por ano agora. Então, se a gente for vir em julho, a gente vai ter aqui o nosso em julho. E também a gente pode espacializar ou ter ideia de onde e qual era que nós estamos voando, clicando nesse mapinha aqui, ó. Que ele apresenta aqui a cidade de Manaus, né, alguns pontos onde foram realizados já levantamentos, né, plano de voo aqui, né? Beleza. Voltou para cá, em grade aqui. A gente vai até lá, que nós estamos em julho, né? E aí a gente clica bem aqui, ó, para fazer um novo projeto de voo. A gente clica aqui, ó, clicou. Geralmente ele vai aparecer próximo a algum ponto teu que esteja com o GPS ligado, né? Computador, e aí ele vai localizar isso aqui próximo à região do teu ponto GPS. Se você quer fazer um plano de voo, você vai exatamente onde você quer voar, então você vai levar até um local aqui, ó. Essa janelinha que está aqui é exatamente para você incluir em cima. Quando você clicar aqui, cria o projeto aqui, ele vai criar nessa região, ok? Então, eu vou criar um plano de voo para próximo daqui. Vamos dizer que a gente queira voar aqui é a Universidade do Amazonas, aqui é a UFAM. Vamos dizer que eu queira voar nessa região aqui, ó, lá no ICHL. Então, cliquei aqui, ó. Vou dar um nome para ela, tá? Eu vou colocar aqui voo teste UFAM, mapeamento. Beleza. O Drone Deploy agora já está atualizado. Ele tem um sistema de coordenadas também aqui, que ele já coloca aqui, ó, dados zona SIGA 2000 com o sistema de coordenada UTM e a zona 21S. Então já está certinho. 21S é PSG, aqui 3.981, tá? Indica como mais provável. E como a gente já trabalha um pouco nisso aqui, a gente sabe que se você pegar, traçar uma linha na cidade de Manaus ao meio, à direita é zona 21S, à esquerda é zona 20S. Como aqui
a UFAM está no lado direito, basicamente aqui nessa linha, ó, certo? À direita, ela vai estar na zona 21S. A gente vai passar para vocês aqui também um macete de como descobrir se eu estou na zona 20S ou 21S. Se, por exemplo, você pega uma região que esteja bem no meio, mas aí, André, eu estou aqui no meio aqui, como é que eu vou saber se é 20 ou 21S porque está bem no meio da cidade? E aí, né, como é que eu vou fazer para ter certeza? Então a gente vai mostrar isso para vocês também. Beleza? Então a gente vai criar aqui, né, na UFAM aqui. E ele pergunta qual tipo de voo você vai fazer. Vamos clicar então aqui em criar um mapa e modelo, que é o padrão. E aí ele já vai abrir para você aqui, ó, uma grade regular, certinha, e que é cruzada, né? Exatamente para que faça um voo 3D, né? Se você quiser fazer um modelo 3D, é uma dessas opções que a gente indica para sobrevoar. No nosso caso é um mapeamento, a gente não vai precisar de um modelo 3D, a gente quer mapear a região, tá? Então eu retirei esse 3D daqui e vou em outro ponto aqui, ó, em avançados, e tiro essa delimitação aqui, ó, definições automáticas. Vai aparecer aqui, ó, padrão cruzado 3D, você também retira, beleza? Vou voltar aqui e nessa telinha aqui, ó, do jeito que está aqui, se você for mapear essa região, vai aparecer a quantidade de minutos que você vai levar, tá, para fazer o voo, o drone vai fazer esse voo, a área em hectares e a quantidade de fotos e o total de baterias que você vai gastar para realizar esse mapeamento aqui. Considerando essa altura de voo, tá, e considerando também aqui em avançados, ó, que ele está definido para uma Mavic 2 Pro, tá? Se de repente você vai utilizar um outro drone, ele já vai calcular outra quantidade de foto e outra quantidade de minutos para esse voo. Por quê? Porque há câmeras que têm uma maior área de cobertura e câmeras que são menores, com uma menor área de cobertura, ou seja, com menor abertura, né, da câmera, e a maior abertura vai pegar uma área maior, então ela vai fazer menos fotos, né, e já ela vai fazer menos fotos porque cobre uma área maior em cada foto, e como ela cobre uma área maior em cada foto, ela vai percorrer a área, ela vai conseguir mapear a área ou cobrir toda a área fotografada com um tempo menor, certo? Beleza? Naturalmente, o drone deploy ele já vai descobrir qual é o seu drone logo que ele se for interagir com um app na hora do voo. Mas é bom sempre você indicar para ele aqui qual é, antes de você conectar o drone, beleza? Então aqui em cima a gente já falou sobre isso, né? Que é o quantitativo de tempo, de área, de imagens e bateria. E aqui a gente pode modificar a altura de voo, tá? E ao mesmo tempo saber qual é a resolução em que você vai registrar as fotos, tá? Ou qual é o teu menor pixel, né? Aqui é 1.4 centímetros por cada pixel. Então vou bater uma foto e em cada quadradinho da foto eu vou ter exatamente 1.4 centímetros em cada lateral do pixel. Então numa lateral 1.4, aqui 1.4 centímetros, tá? Então é o comprimento que a gente chama também de GSD, Ground Simple Distance, tá? Que é o menor pedaço ou o tamanho do pixel da tua imagem, tá? Então ele é que vai definir quão melhor é a tua resolução, sendo ele menor, ou seja, se eu voar 40, 39 aqui, ó, o pixel vai, o pontinho lá menor, o menor pontinho vai ter 1 centímetro, ou seja, eu consigo observar objetos de 3 centímetros pegando 3 quadradinhos. Então a resolução é maior e o quadradinho é menor. Se eu incluir aqui 120 metros, aqui que é o nosso limite de voo, né, regular, no drone,
ele vai me dar aí um comprimento aí de 2,7 centímetros por pixel, beleza? E aí a gente começa a ter aqui uma noção de que a minha altura ela vai impactar a minha qualidade da imagem e o meu tempo de voo. Por quê? Se o drone está voando a 120 metros de altura, ele vai cobrir uma área maior com uma foto, né? Então, quanto mais eu subo, maior a área que eu estou registrando em uma só foto. E aí cai o meu tempo de voo, porque eu vou fazer menos fotos, porque eu vou cobrir uma área maior. Isso a gente pode até ver aqui nas linhas, olha. O drone vai voar só essas 4 seções aqui, ó. E ele já terminou o voo. Se eu colocar aqui, ó, 60 metros, olha o que vai acontecer com as linhas aqui, ó. Vai quase que dobrar as linhas, ou seja, eu vou ter que passar mais vezes ali em cima para poder cobrir toda a área. Isso vai impactar o que? O meu tempo de voo. Vocês viram aqui que subiu de 3 e pouco para 5,47. Beleza? Então, quanto mais alto, menor o tempo, porque eu cubro uma área maior. Porém, eu perco resolução, eu perco qualidade daquilo que eu quero ver na imagem. Se eu vou mais baixo, eu melhoro a qualidade, mas vou ter que voar mais tempo, certo? Isso vai impactar também em que? No teu custo de bateria. Se eu for aumentar aqui, por exemplo, ó, pegando nesse pontinho, cantinho, eu posso segurar o mouse e arrastar aqui, ó. Mesma coisa nesse outro ponto. Ele observa que tem uma mãozinha com o dedinho, aí ele já pode ser afastado. Aqui também. E aqui também. Beleza? Vocês observam aí que o minuto, a quantidade de voo agora está em 14,40, né? E a hectares aqui, ó, aumentou e as imagens também aumentaram. Então estou com uma bateria aqui. Se eu colocar aqui, ó, 30 metros, eu vou precisar de 4 baterias para poder cumprir isso tudo. Porque olha a quantidade de voltas que eu vou ter que ir, voltar, ir, voltar e voltar. Por quê? Porque a minha área está menor. Mas se a minha área está menor, a qualidade é melhor. Porém, eu preciso de mais bateria. Se eu não preciso de tanta qualidade no meu levantamento, eu posso utilizar aqui 120 metros tranquilamente, que já me dá um pixel aqui de 2,7 centímetros, que é absurdo também. E que já garante para mim que eu vou imaginar tudo em 6 minutos, utilizando apenas uma bateria. Então isso aqui vai impactar no teu custo de bateria, vai impactar no teu tempo em que você tem que estar presente no local e vai entregar também um mapeamento com a qualidade necessária que o cliente precisa. Então você tem que pensar nisso aí também, ó. Uma dica para você que tem um negócio, que faz mapeamento. Então, há algumas vezes em que você não precisa tanto de alta qualidade. Você pode voar a 120. Se você precisa de uma melhor qualidade, voa a 60. Você percebe que você usou só uma bateria, ó, a 60 e a 120? Então o que vai impactar? Qualidade da tua imagem. Se eu preciso de uma qualidade melhor, ótimo. Se eu vou mapear e não preciso de uma qualidade tão grande para verificar, por exemplo, um telhado, né? Você pode voar mais alto. Beleza? Então, aqui, 60 metros vou deixar por enquanto assim. Se você quer movimentar aqui o teu conjunto de pontos do teu mapeamento de distribuição, você pode segurar aqui também, ó, dedinho aqui, e movimentar toda a área em que o drone vai ter que sobrevoar, beleza? E se você quer girar, você pode clicar aqui, segurando e girando também esse teu plano de voo aqui, tá? O que é interessante aqui também, que a gente fala sobre custo de bateria. Manaus, ela está aqui, e o fluxo de vento climatológico, ou seja, a média da velocidade e da direção do vento, a meteorologia diz que vem dessa direção aqui, de nordeste para sudoeste. Ou seja, se eu colocar o meu plano de voo na direção do vento, eu vou ter facilidade de vir para cá e vou ter dificuldade de ir para lá. E esse é o melhor caminho. Eu vou explicar por quê. Mais um macete aqui também. Porque se eu colocar perpendicular à direção do vento, o drone ele vai estar voando nessa linha aqui, ó,
o tempo todo sendo impactado na lateral. Então ele vai tender a ficar, vamos dizer, bambeando, né? Você nem se usa isso aqui. Bambeando ao entorno dessa linha, entendeu? Então ele vai, é como se fosse um harmônico, né? Ele vai ficar aqui, ó, variando. E isso não é bom para o mapeamento, certo? Não é bom que o drone fique variando aqui, porque você perde o posicionamento das imagens e a centralização das imagens para você melhor fazer o software depois fazer uma melhor montagem do teu ortomosaico, beleza? Então, mantenha esse cara aqui, ó, na direção do vento. Pô, mas André, ele não vai sofrer também? Vai, mas ele vai sofrer aonde? Ele vai ganhar tranquilidade aqui, porque ele vai com tranquilidade se movimentar aqui, e ele vai ter só empurrão na direção do caminho. Então beleza, não vai alterar, né? Porque se ele for para frente ou para trás, bater a foto um pouco mais para frente ou para trás, ele ainda vai estar na mesma direção, então vai facilitar o software a fazer a adequação das fotos para o ortomosaico, tá? Então ele vai ter pouco problema, ele só vai ter problema aqui nessa curva. Mas como eu já falei para vocês, o mapeamento, se eu quero registrar esses blocos aqui, esse plano de voo tem que ser maior do que os blocos, tá? Por quê? Porque quando eu fizer o processamento dos dados, eu vou recortar a parte do meio, tá? Que é onde tem a melhor qualidade e sobreposição de imagens. A gente vai ter uma aula aqui para falar só sobre posição de imagem. Inclusive, a sobreposição de imagem vai estar presente bem aqui no planejamento de voo, aqui, ó, sobreposição frontal e sobreposição lateral. E essa sobreposição padrão já é uma boa para nós. Mas depois eu vou explicar alguns casos, no outro vídeo eu vou explicar aqui, para não ficar comprido, já está bem com 17 minutos, para não ficar tão comprido, para falar para vocês o que é e como a gente vai utilizar elas e em que tipo de serviço ou em que tipo de cobertura vegetal ou aquilo que cobre a superfície a gente vai tratar com uma sobreposição frontal maior ou menor ou sobreposição lateral maior ou menor, beleza? Isso daí vai influenciar na gente vai influenciar no processamento dos dados também quando a gente joga lá para o Metashape. E esse cara aqui é super importante. Quando a gente faz levantamento urbano, esses padrões aqui estão ótimos. Quando a gente vai, por exemplo, sobrevoar zonas em que, por exemplo, essa região aqui, ó, só de floresta, nós vamos precisar de uma sobreposição especial. Se a gente vai sobrevoar lagos, tá? A gente vai precisar de uma outra sobreposição, altura diferente, tá? A gente vai passar isso aqui para vocês. A gente está passando de pouco em pouco porque são vídeo por vídeo, ok? Esse aqui é o planejamento de voo, pessoal. Então, nessa área aqui, por exemplo, a gente já fechou o que vai fazer nessa área aqui, beleza. Quanto que eu vou gastar? 2 baterias, vou gastar 26 minutos quase aqui para fazer. E a minha área é de 14 hectares e 503 imagens que eu vou ter que processar. É importante falar aqui também um outro ponto. Outra dica para ficar de olho. Além de eu trabalhar aqui a resolução, a altura, né, e quantidade de bateria que eu vou usar em um serviço, eu tenho que pensar também em outra coisa. Eu vou ter 503 imagens para processar no meu computador. Ele vai aguentar processar isso tudo? Eu tenho uma máquina boa o suficiente para poder processar tudo isso? Eu falo isso porque é um imaginamento pequeno. Mas nós já chegamos aqui a fazer levantamento de cidades com 10 mil fotos, né, 12 mil fotos, que consomem realmente aí memória RAM para poder carregar as imagens no software lá de processamento e conseguir processar todas as imagens aí no tempo que a gente tem que entregar também, beleza? No futuro também a gente vê aí, a gente fala para vocês aqui, poxa, qual é a máquina que a gente utiliza, quais são as máquinas mais apropriadas para fazer o processamento, quanto que eu vou consumir, né? Até que ponto meu processador e minha placa de vídeo vai trabalhar nisso, tá? Quando a gente fizer aqui só uma playlist aqui direcionada para máquinas de processamento, né? Vou falar só disso daí. Para não ficar muito comprido, já estamos aqui quase 20 minutos, eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois a gente vai mandar para você aqui um outro vídeo falando sobre SimPort KML e Shape, beleza? Como utilizar ele, como instalar, como desinstalar,
e quais formas que a gente vai utilizar dele para acelerar o nosso planejamento de voo ou organizar melhor o nosso plano de voo fora do drone deploy. Beleza, pessoal? Para quem chegou até aqui, parabéns, me aguentou até aqui e espero que você escute o nosso vídeo aí, compartilhe e distribua aí para outras pessoas precisas, que a gente está detalhando aqui para vocês com muito carinho. E é isso, beleza? Tamo juntos.